Sendo cristã, como que eu pretendo criar a minha filha? Como será a criação da Esther? Qual que vai ser a linha que eu e meu marido seguiremos? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Espero que possa servir de inspiração para a criação dos teus filhos também. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, como vocês sabem, Esther está aqui no forninho e em breve ela vai estar nos nossos braços. E eu creio que um dos maiores desafios dos pais que são cristãos é: como que eu vou criar o meu filho nesse mundo louco que a gente tá vivendo? Eu me lembro que no final do ano passado, logo após as eleições, eu tava falando assim com Deus: Pai, pelo andar da carruagem, falta pouco para implantarem o comunismo no nosso país. Meu sonho é ser mãe, o Senhor sabe disso, mas como é que eu vou colocar uma criança nesse mundo louco? Uma criança que talvez veja de perto os malefícios do comunismo. Aí, naquele exato momento que eu fiz essa oração, o Senhor me levou até Provérbios 22:6. E lá diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Cada vez que a gente liga a TV, que a gente abre as redes sociais, bate uma insegurança por saber que os nossos filhos estarão expostos àquilo. Mas a verdade, gente, é que Deus nunca perdeu o controle de nada. E eu tenho certeza que se Ele permitiu que essa criança estivesse no meu ventre, é porque Ele já providenciou tudo pro futuro dela. Ele já tá lá na frente cuidando do futuro dela. Ele já tá lá na frente cuidando do futuro dos teus filhos. E eu percebi também que ali eu estava demonstrando a minha falta de fé, no momento em que eu estava depositando a expectativa do futuro dos meus filhos numa situação política e não vislumbrando aquilo que Deus já havia me instruído. Nós, como pais, a gente precisa entender que a gente não pode colocar os nossos filhos numa bolha. Eles terão acesso a essas informações, eles viverão num mundo caído, que é esse daqui, mas assim como nós, eles não pertencem a esse mundo. Então o que me encorajou a ter filhos foi a promessa do Senhor de nunca desamparar os seus. E apesar de tudo que eu for falar aqui, eu sei que criar filhos não é uma receita de bolo. Deus criou cada um de nós para sermos livres e fazermos as nossas próprias escolhas. Deus tinha planos incríveis para tanta gente que escolheu ir para um caminho errado. E nós, como pais terrenos, a gente também tem planos incríveis para os nossos filhos. Mas se eles escolherão seguir esses planos ou não, aí já não é com a gente. Eles também terão a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Faremos de tudo para que eles façam as melhores escolhas, mas eles também terão o livre-arbítrio. Eu vejo muitas celebridades, muitas personalidades conhecidas aí no meio cristão, que quando seus filhos chegaram na adolescência, fizeram escolhas erradas, apesar de toda a criação que deram com base cristã. Pais tementes a Deus que fizeram tudo o que podiam. Cedo ou tarde, esses filhos cairão na real. Mas o que eu quero te dizer é que os nossos filhos não são robôs. Eles também são pessoas que terão opiniões, que terão personalidade. Então, o nosso papel é instruir. Agora, como que vai ser? A gente já não sabe. Tem uma frase que uma vez eu ouvi que diz mais ou menos assim: seu comportamento fala tão alto que é impossível escutar a sua voz. Eu acho essa frase incrível porque eu concordo 100% com ela. Outro dia eu ouvi uma pregação onde a filha da pastora Viviane Martinello falou o seguinte: eu nunca precisei ler a Bíblia porque a minha mãe me mandou ler a Bíblia. Minha mãe nunca me disse: olha, senta lá e vai ler a Bíblia. Mas e por que hoje eu leio a Bíblia? Porque eu sempre vi a minha mãe ler a Bíblia todos os dias. Os nossos filhos, gente, são reflexo do nosso comportamento. Se tu tens o hábito de ler livros, o teu filho vai ter curiosidade de conhecer mais a respeito disso, vai ter o hábito da leitura também. Se tu tens o hábito de chegar em casa e ficar na frente da TV, é isso que ele vai fazer. Eu entendo que filhos são papéis em branco. E tudo que a gente faz ou fala, instrui, é o que vai moldar a personalidade deles. E isso desde a barriga, viu? A minha irmã, gente, ela é musicoterapeuta. E uma coisa que ela sempre me diz é que os bebês na barriga, eles já escutam
Não somente o que a mãe tá falando, mas até música. Então o gosto musical da criança também vai ser de acordo com aquilo que a mãe costuma ouvir enquanto o bebê tá no ventre. Às vezes eu vejo nas redes sociais mulheres grávidas fazendo aquelas dancinhas de TikTok e tudo mais, com aquelas músicas promíscuas de chão, senta e só isso que tem na letra. E aí eu fico pensando assim, cara, tu tem noção que o teu filho tá escutando exatamente isso que tu tá ouvindo? E se nós somos aquilo que nós vemos e ouvimos, olha como que vai ser essa criança. Gente, isso não significa que tu só tem que ouvir música clássica ou sei lá o quê. Mas pelo menos tenha bom gosto musical. Na gestação, mais do que nunca, é importante tu escolher aquilo que tu tá assistindo, aquilo que tu tá colocando pra dentro de ti. O que tu tá vendo na televisão, com o que tu tá te alimentando. Eu amo ouvir louvor e eu escuto louvor porque eu realmente gosto de ouvir. Não é porque é pecado ouvir outro estilo musical. Não tem nada a ver com isso. É porque eu realmente gosto de ouvir louvor. E a Esther já tem até a playlist de louvor dela, tá? E eu sei que ela vai se agradar de ouvir louvor quando nascer, porque eu escuto muito louvor enquanto ela tá na minha barriga. E isso é ciência, gente. Então eu tô compartilhando pra vocês as minhas percepções de uma mãe de primeira viagem, para quem sabe poder auxiliar alguém aí que tá do outro lado, outra pessoa que esteja grávida ou que já tem filhos, né, nascidos, mas que tudo isso aqui que eu tô comentando pode servir para a criação da tua criança aí também, pro teu bebê aí que está nos teus braços. Tem um livro que eu tô lendo que eu quero recomendar para vocês, que é esse daqui, Pastoreando o Coração da Criança. Eu ainda tô no comecinho dele, mas eu tô amando. E eu comprei na livraria da minha igreja. O autor nesse livro, ele fala muito sobre o coração da criança. Ele fala que o que os nossos filhos fazem é um reflexo do que está no coração deles. Ou seja, não é uma questão de comportamento, porque o coração é o centro de controle da vida. Uma mudança de comportamento que não advém de uma mudança de coração não é recomendável. Na verdade, é condenável, de acordo com o autor. O nosso coração é fonte de vida, portanto, criar filhos diz muito a respeito de pastorear o coração das crianças. A gente precisa ter em mente que todos nós somos seres adoradores. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outras coisas. E com as crianças é a mesma coisa, elas não são neutras. Uma criança pode não estar consciente do seu compromisso religioso, mas ela nunca é neutra. Ela também foi feita para adoração. Então eu te pergunto, o que é que tu tens instruído teu filho a adorar? Talvez o teu filho esteja adorando um personagem de um desenho animado. Talvez ele esteja adorando tu mesmo, como pai, como mãe. Eu não sei, mas tenha certeza que algo ele está adorando. Tu apresenta o Senhor pro teu filho no dia a dia, desde que ele nasceu? Tu fala com ele a respeito de Deus? Gente, tenho certeza que alguma coisa eles estão adorando. Eu quero muito, desde os primeiros dias de vida da Esther, que instruí-la, né, para que ela seja amiga de Jesus. Em minhas orações eu sempre digo assim, Pai, eu desejo que a Esther te ame muito mais do que ame a mim ou ao Gabriel. É tudo o que eu mais desejo. E uma outra coisa que é legal a gente falar aqui nesse vídeo é sobre a escola, né? A Esther frequentará a escola, apesar de eu ser super a favor do homeschooling. Mas eu tenho plena consciência de que a escola não é a responsável pela formação da minha filha como pessoa. Eu não posso terceirizar isso para a escola e, infelizmente, muitos pais estão terceirizando. O grande erro dos pais é deixar para a escola a educação dos seus filhos. A escola vai ensinar português, matemática, geografia, mas a formação da criança como pessoa tem que vir de casa. E se a gente não ficar de olho no que o filho tá aprendendo na escola, né? Todos os dias lá abrir o caderno, conversar com o filho para saber o que é que foi passado em sala de aula, facilmente o teu filho, principalmente quando chegar na adolescência, ele vai ser manipulado por visões anticristãs, por um viés comunista, porque a gente sabe que as escolas estão se caminhando para isso. Então, assim, ok, o teu filho vai frequentar a escola, mas não deixe para a escola
a responsabilidade de educar o teu filho como pessoa. Outra coisa que eu quero colocar como hábito aqui em casa com a Esther é fazer oração com a Esther. No nosso momento de oração em família, incluir a Esther desde os primeiros dias dela. Lembra que eu falei que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as palavras? Então, eu te pergunto, tu ora com os teus filhos? Como que tu quer que eles tenham esse hábito e que eles gostem desse hábito se tu não ora com eles? A mesma coisa é a igreja. Tem pais que vão para a igreja e que deixam o filho em casa, com a avó, com alguém cuidando. Não faça isso, leve o teu filho para a igreja. Mesmo que ele seja pequenininho, que ele ainda não entenda nada, ele precisa estar presente naquele círculo de pessoas, ele precisa estar envolvido naquela comunidade. Isso tudo que eu falei aqui para vocês, gente, são planos que eu tenho pro futuro da Esther. Mas, como eu disse, filhos não vêm com um manual de instrução. Quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe também. Então, conforme eu for descobrindo coisas novas, eu venho aqui compartilhar com vocês, caso vocês gostem desses vídeos. Agora eu quero saber, se tu é pai e mãe, qual conselho que tu me daria? Coloca aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Não esquece de se inscrever, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.